Olá, me chamo Marcos Santos, sou médico veterinário clínico de pequenos animais, com especialização em clínica e cirurgia de pequenos animais, com clínica na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Me pediram para conversar um pouco com vocês hoje a respeito de cuidados com infestações por ectoparasitas, especificamente pulgas e carrapatos. Tanto pulgas como carrapatos são parasitas que têm um potencial de transmissão de várias doenças, de várias desordens, tanto para cães como para gatos, mas principalmente para cães. As pulgas, elas podem, além de causar em animais pequenos ou em filhotes, uma anemia muitas vezes importante, dependendo do grau de infestação, elas também podem transmitir uma verminose da família da tênia, chamada Dipylidium caninum. Esse verme ele é transmitido pela pulga na medida em que quando o cão se coça, principalmente quando ele se morde em função da coceira gerada pela picada da pulga, ele deglute, ele engole a pulga, e essa pulga infestada com esse verme vai contaminar o animal. Além da dipilidiose, o cão também pode desenvolver um quadro chamado de dermatite alérgica à picada de ectoparasitas. Principalmente pulgas, mas também os carrapatos podem desenvolver esse quadro no cão. Como o nome diz, é uma dermatite alérgica, então o animal desenvolve a alergia a uma substância que é liberada tanto pela pulga como pelo carrapato no momento da picada. Vocês sabem que a pulga e o carrapato são organismos ditos hematófagos, eles se alimentam de sangue. Para eles conseguirem sugar o sangue do hospedeiro, ele libera uma substância que tem uma ação anticoagulante. E é essa substância que o animal reage, que desenvolve a alergia. Nesse caso, não existe a necessidade de uma infestação importante, de uma infestação muito alta. Basta um ou dois organismos desses picando o animal, liberando essa substância na pele do animal, para que esse animal desenvolva graus variáveis de dermatite alérgica, podendo variar simplesmente de um quadro pruriginoso, de muita coceira, até lesões importantes de pele, culminando aí com infecções bacterianas secundárias e outras desordens que podem ser causadas pelo desenvolvimento dessa alergia. As pulgas, elas têm um ciclo evolutivo que dificulta o controle e facilita muito a disseminação desses organismos no ambiente. Uma pulga, ela pode botar, em média, cerca de 200 ovos por dia. E uma pulga adulta vive em torno de 3 semanas, 21 dias. Essa pulga, ela sobe no animal, se alimenta, reproduz, faz a postura dos ovos sobre o animal. Esses ovos eles vão cair no ambiente, quando o animal se coça, quando o animal se deita, esses ovos caem no ambiente. No ambiente eles vão fazer o desenvolvimento de ovo para a larva, de larva para a pupa. A pupa é a fase em que a pulga forma um casulo, protegendo o organismo que está em desenvolvimento ali, até o nascimento em pulga adulta. Essa fase que fica no ambiente, ovo, larva e pupa, responde por em torno de 95% das formas da pulga, incluindo o adulto aí. Então o adulto são só 5% do problema. Então a cada pulga adulta que se encontra no animal, existem, a cada 5 pulgas adultas que se encontram no animal, existem 95 formas evolutivas no ambiente. E essas formas evolutivas elas são muito difíceis de ser combatidas. Então, uma infestação de pulga geralmente é um problema bastante sério e que precisa ser combatido.
Depois a gente vai conversar um pouco a respeito. Em relação às doenças transmitidas por carrapato, além da questão da anemia, que também é importante no carrapato, que ele também se alimenta de sangue, existe também uma doença grave que na nossa região é muito comum, que são as chamadas doenças do carrapato. A principal delas é a erliquiose. Ela é transmitida quando o carrapato pica o animal para sugar o sangue. Ele transmite esse micro-organismo, ele inocula esse micro-organismo no sangue, na corrente sanguínea do animal, e o animal vai desenvolver a doença. Essa doença ela pode se apresentar de várias formas. A principal consequência dessa doença no animal é a anemia, mas ela também age diminuindo a quantidade de leucócitos, que são as células de defesa, e de plaquetas, o que pode gerar uma facilidade para o animal de desenvolver hemorragia, sangramento espontâneo. Então é uma doença grave, é uma doença que costuma apresentar febre, perda de apetite, prostração, e o diagnóstico é feito através de exame de sangue. Em relação a carrapato, o ciclo evolutivo do carrapato é um pouco diferente do ciclo da pulga. Ela também tem as 4 formas evolutivas, né? O ovo, a larva, a ninfa e o adulto. Só que no caso do carrapato, os ovos são postos no ambiente, esses ovos vão se transformar em larva, essa larva vai voltar a parasitar o animal, passa uma fase se alimentando no animal, volta para o ambiente, se transforma em pupa, essa pupa vai voltar para o animal, vai se alimentar no animal, volta para o ambiente para se transformar em adulto no ambiente. E depois esse adulto vai subir no cão, vai se alimentar, vai reproduzir e vai recomeçar todo o ciclo. Então, no caso do carrapato, ele passa muito tempo e todas as formas evolutivas elas passam no animal. Isso tem uma característica importante na medida em que todas essas formas evolutivas podem transmitir a doença para o animal, certo? Então, é fundamental o controle tanto das pulgas como dos carrapatos para se evitar essas doenças. E como é que se faz esse controle? O controle ele é feito no animal principalmente, porque como todas as formas evolutivas, tanto da pulga, no caso da pulga, a forma adulta, ela se passa todo o tempo no animal, e sem a forma adulta não vai haver as outras, então vai haver um controle do ambiente consequentemente com isso. E no caso do carrapato, todas as formas evolutivas têm que passar um tempo no animal, então o controle da infestação no animal ele é fundamental. Existem várias formas de se fazer esse controle. Existem produtos chamados spot-on, que são aquelas pipetinhas que coloca na pele do pescoço do animal. Elas vão se espalhar pelo corpo e vão proteger o animal. Existem os sprays, que são aplicados em todo o corpo do animal. Existem comprimidos, alguns de aplicação mensal, outros de aplicação trimestral. E existem as coleiras. Cada produto tem a sua característica, tem a sua vantagem, e todos eles funcionam bem. Vai de cada proprietário se adequar melhor ao tipo de produto, mas é fundamental que todos os animais sejam tratados com algum desses produtos mensalmente, ou no caso do comprimido trimestral, trimestralmente, para evitar essas infestações e, consequentemente, essas doenças. Tá? Com relação ao controle do ambiente, no caso especificamente de pulgas e de animais que vivem no ambiente doméstico, a aspiração do ambiente ela é muito importante. Essas formas evolutivas das pulgas, elas ficam no ambiente, normalmente em carpê, em frestas, quando o piso é de madeira, naquelas frestas que existem na madeira. Então, a aspiração desses locais vai fazer com que haja a remoção de uma boa parte desses organismos, diminuindo o grau de infestação. No caso dos carrapatos, eles costumam se colocar
todas essas formas evolutivas que são colocadas no ambiente, o ovo, a larva, a ninfa, eles normalmente se localizam em frestas, no muro, no chão, onde tem aquelas rachaduras de reboco. Aquilo ali é um local, ou na fresta do próprio rejunte do piso. Aqueles locais são de preferência desses animais se colocarem. Então, já fica um pouco mais difícil de fazer um controle com aspiração. Existem vários inseticidas que podem ser aspergidos nesses ambientes para tentar controlar essa infestação, mas o principal é manter o animal sempre protegido com algum desses produtos que a gente comentou. Fazendo isso, a gente acaba conseguindo um controle do ambiente. Principalmente na nossa região, que a gente tem muito problema com animais errantes, em alguns locais a presença de animais silvestres, né, como no caso das capivaras, isso aumenta muito a possibilidade de infestação. Então é fundamental, por menos que você saia com o seu animal, é fundamental manter a proteção desse animal o ano todo, mensalmente, durante todo o ano, para evitar esses problemas. Tá? O que a gente tinha para orientar com relação a pulgas e carrapatos era isso, espero ter ajudado, e a gente sempre se coloca à disposição. Um abraço a todos.